Ontem à noite nós começamos a pensar sobre o caráter cristão, reflexões sobre o caráter cristão. Falamos da importância da comunhão. O cristão sem um amigo de alma é como um corpo sem cabeça. Vimos isso. Falamos da dificuldade que são os relacionamentos e por serem dificultosos nós preferimos não ter comunhão ou vivemos na superficialidade dos relacionamentos. Vivemos mudando de igreja, vivemos tentando adaptar as coisas ao nosso modo. Falamos que a terceira carta de João é uma carta que trata de pessoas e, consequentemente, de problemas. Uma carta que abre para nós uma janela e nos permite entrar na vida da igreja cristã já no primeiro século, ou ainda lá no primeiro século. E nós descobrimos que, por haver pessoas pecadoras, mesmo que sendo a maioria salva em processo de santificação, a gente ainda assim encontra homens como Diótrefes, que tinha o caráter corrompido. E sobre ele nós pensamos hoje cedo. Falamos do caráter de Gaio, que é o cristão cujo caráter é completo. E hoje à noite eu quero que você abra comigo mais uma vez em 3 de João e nós vamos falar sobre Demétrio, que é o cristão com o caráter consistente. Demétrio, o cristão com o caráter consistente. É da natureza humana nós olharmos para outras pessoas procurando por modelos que possam ser por nós copiados. A gente se identifica com determinada pessoa, se identifica com a personalidade dela e automaticamente nós queremos falar como ela, ser como ela, vestir como ela, parecer com ela. Você pode observar que casais, à medida em que os anos vão passando, eles vão tendo o mesmo jeito de ser, de falar, de se comunicar. Por quê? Porque a gente acaba copiando um ao outro. Você se muda para um determinado lugar e você adquire o sotaque daquela região, o sotaque daquele povo. Estava lendo um artigo na internet, não sei se é verdadeiro, mas diz que o Arnaldo Jabor é encantado com o sotaque das goianas. Ele estava dizendo, ele gosta da forma como as mulheres goianas cortam as palavras. Então não é bonito, é bonitinho, não é? E aí ele faz todo um comentário. O fato é que nós, à medida em que nós nos relacionamos com as pessoas, a gente acaba copiando os nossos modelos, copiando aqueles com quem nós queremos parecer. O amigo, nossos filhos desde pequenininho, ele escolhe aquele amigo com quem ele se identifica e como aquele amigo ele quer ser. Ele joga os jogos que o amigo joga, os jogos que ele joga, ele lê o que o amigo lê, ele veste como amigo, ele quer ser como amigo. Não é à toa que um dos programas de televisão mais famosos no mundo, de maior audiência, é aquele Ídolos. Todo mundo quer ser modelo para alguém. Porque não é só que a gente quer ter modelos para copiar, mas todos querem também lançar moda. Todos querem ser, de alguma forma, modelos. A revista Caras é uma das que mais vende. Por quê? Porque não é pelas informações lá escritas, mas muito mais pelas pessoas lá fotografadas, projetadas. E aí a gente escolhe o vestido que nós vamos mandar fazer para a próxima festa. O cabelo, como a gente quer, a cor do terno que está sendo usada, da calça, da camisa, enfim, a gente procura modelos. E se alguém quiser vender um produto, não basta o produto hoje ter qualidade. A gente quer ter pessoas famosas falando do nosso produto ou modelando o nosso produto. Hoje em dia é febre entre a nova geração, as séries de televisão ou seriados da Netflix, aquele canal por assinatura. E para você ter uma ideia, hoje a forma de os patrocinadores ganharem dinheiro não é tanto mais, por exemplo, como a gente vê propagandas dos canais abertos. Os canais abertos têm um apresentador de auditório, geralmente ele para a programação para falar de um determinado produto.
E comprovadamente não é assim que se vende tanto mais hoje. Como é que hoje, portanto, os patrocinadores de Netflix ou dos filmes, de canais fechados, como é que eles fazem para ganhar dinheiro? Por exemplo, você pega aquela minissérie da Netflix chamada Filhos da Anarquia e você descobre que a Harley Davidson ganhou milhões vendendo motos. Não é porque tinha lá placas, comprem Harley Davidson, mas porque o personagem, os mocinhos da minissérie, eram pessoas que tinham suas Harley Davidson. A jaqueta que o personagem principal veste, a calça que ele veste, a roupa que ele tem, o relógio que ele usa, a bebida que ele toma, enfim. Então, quando você olha, identifica alguém, você quer copiá-lo. É da natureza humana isso, Deus nos fez assim. Eu digo tudo isso para afirmar o seguinte: enquanto Deus tenha nos criado, e Deus assim nos criou para nós termos modelos, para copiar, para sermos modelos para outros copiarem, nós vivemos num momento histórico onde os modelos, os exemplos não são bons. A gente sabe disso. Faltam pessoas com consistência. Faltam pessoas de caráter. Quem são os grandes heróis da fé para os nossos filhos hoje? Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre um homem, e esse homem é Gaio. E eu quero que você leia agora comigo, 3 de João, e perceba comigo o que está acontecendo com Gaio. Gaio é o homem que não era o pregador da igreja, mas ele era o grande hospitaleiro, o grande ofertante, o abençoador, só que ele vinha sendo ameaçado por um homem chamado Diótrefes. E a gente começa a perceber, lendo essa carta, que Gaio estava desanimando. E aí João termina essa carta, que mais se parece com um pequeno cartão postal, e envia esse cartão postal através de um homem. E João queria que esse homem que está levando a carta para Gaio não fosse apenas o seu pombo-correio. João queria que esse homem servisse para Gaio como exemplo, como modelo. E esse homem é Demétrio. E de Demétrio João fala. Então eu quero que você leia agora comigo 3 de João com essas lentes. Primeiro, Gaio desanimando-se por causa da perseguição de Diótrefes, e Demétrio que leva a carta servindo como modelo inspirador para Gaio perseverar. Por isso que eu digo que Demétrio é o cristão consistente. A vida consistente de Demétrio, João tinha esse objetivo, deveria servir de encorajamento para Gaio continuar. E aqui já fica uma grande lição para nós. Deus espera usar nossas vidas para que nossas vidas não apenas abençoem pessoas com o nosso serviço, com o nosso cuidado, com o nosso dinheiro, com nossas orações. Deus quer que nossas vidas também abençoem outras pessoas através do encorajamento pelo testemunho de vida consistente. O cristão consistente, o cristão cujo caráter é consistente. Então veja comigo, 3 de João, vamos lá. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado Gaio, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, Gaio. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Tenho alegria, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Apesar desses irmãos lhe serem desconhecidos, apesar de você correr riscos, você continua abençoando irmãos. Eles falaram aqui na igreja de Éfeso a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses,
para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe, Gaio. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Aí olha o que ele diz: amado Gaio, não imite o que é mal. Será que Gaio estava tentado a imitar Diótrefes? Não, parece que não é isso que João está dizendo. É como se João estivesse dizendo assim: Gaio, eu quero que você preste atenção nos bons exemplos para você não se desanimar com o que Diótrefes tem feito contra você. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Diótrefes não viu a Deus, ele faz o mal. Meu Deus, olha que coisa séria, gente. Existem pessoas na igreja de Cristo que têm cargos de liderança, que são altos, que têm pedigree, que têm história e que praticam maldade. E João, com autoridade apostólica, diz: esses homens e mulheres sem amor, que praticam o mal, esses nunca viram a Deus. Porque quem viu a Deus, quem crê em Deus, quem nasceu de novo, ama. Porque como é que alguém pode dizer que é cristão se não consegue amar o irmão a quem ele vê? Se ele não ama o irmão a quem ele vê, João diz isso na primeira carta, ele não consegue amar a Deus, que ele nunca viu. E outra coisa curiosa que João vai dizer na primeira carta, capítulo 4, verso 12, se não me engano, é o seguinte: olha, o mundo não vê a Deus, ninguém vê a Deus. Sabe como é que o mundo vê a Deus? Vendo os crentes que amam a Deus e aos seus irmãos. Essa é a forma do mundo nos vir. E aí, João, com a sabedoria de Deus, ele diz: Gaio, não imite o que é mal, mas o que é bem, o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal, entende-se aqui, João dizendo, Diótrefes não viu a Deus. Quanto a Demétrio, olha que interessante. Gaio, preste atenção em quem viu a Deus. Quanto a Demétrio, Demétrio viu a Deus. Esse é o modelo que eu quero que você copie nesse momento difícil da sua vida. E aí eu começo aqui fazendo uma pergunta a você. Quando você começa a passar por momentos difíceis na vida, qual modelo você procura copiar? Irmãos, João está nos dando uma lição de ouro aqui. Demétrio, esse homem, Gaio, quanto a ele, quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho, o meu como apóstolo, é verdadeiro. Gaio, eu tenho muito o que lhe escrever, mas eu não vou fazer isso por WhatsApp. Eu não vou fazer isso com pena e tinta, não vou fazer isso com papel, em carta. Quando eu for, espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Irmão, João queria incentivar Gaio a continuar vivendo de forma piedosa, mas de uma forma interessantíssima. Note que João não envia um versículo com promessa, apesar disso ser extremamente válido. Na hora das crises, o que a gente precisa ter é uma promessa vinda da palavra de Deus, na qual a gente pode se agarrar com fé e atravessar as tormentas. Quando Cristiane e eu estávamos para decidir em oração sobre vir ou não para Goiânia, no nosso coração, na nossa cabeça, não existia a possibilidade de voltarmos para Goiás.
Campinas, São Paulo, era o nosso lugar. E um dos textos bíblicos que Deus colocou na nossa vida, no coração dela e no meu ao mesmo tempo, e depois quando compartilhamos era a mesma coisa. Qual foi, Isaías? Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Deus falando conosco. Então, João sabe que em momentos de luta, quando a gente está pensando em desistir, é importante você ter um texto bíblico que fale com você e que alimente sua alma. Outro texto que não saía do meu coração naquele momento de tomada de decisão era o do livro de Atos, quando Pedro diz em Atos 3 que da presença do Senhor viria tempos de refrigério. E eu pensava nisso para a Segunda Igreja Batista em Goiânia, que atravessou momentos dificílimos. O que eu e Cristiane temos feito em Goiânia é literalmente plantar uma nova igreja. Eu tenho dito isso com todo carinho para os irmãos da Segunda Igreja, e eles entendem assim também. Então, na hora da crise, quando bate o desânimo, você precisa ter uma palavra para você se agarrar e para você crer e para você ter o coração alimentado. Mas note que não é isso que João faz aqui. Quando João percebe, alguém conta a ele, diz: João, e sabe o que é pior? Não é só o que Diótrefes está fazendo. Homens como Gaio estão começando a desanimar, estão parando de receber pessoas nas casas deles. Aí João diz: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever um bilhete para ele, vou mandar Demétrio, que é um homem consistente, que eu conheço, e o exemplo de Demétrio, o modelo de vida de Demétrio, vai de novo encorajar o coração de Gaio. Então a pergunta que eu te faço é: no momento de crise, além do texto bíblico que você deve ter no coração, você tem aqueles modelos aos quais recorrer, aqueles homens de oração, aqueles homens de fé, aqueles homens de vida, aquelas mulheres de fé e de vida? As moças precisam desesperadamente desse tipo de irmãs em Cristo. Os moços precisam desesperadamente desse tipo de irmãos de fé. Irmãos esses que têm vida, que servem de modelo, que têm palavra no coração. Então João quer incentivar Gaio através do viver piedoso de Demétrio. Gente, num mundo vazio e carente de exemplos, a igreja precisa produzir urgentemente cristãos dignos de serem copiados pelo mundo. Cristãos dignos de serem copiados pelo mundo. Cristãos que precisam ser admirados, e foi pensando nisso que eu desejo hoje chamar sua atenção para duas atitudes importantes, se a gente quiser influenciar o mundo que nos cerca. Que tipo de caráter consistente? O que é um caráter consistente? O que é que se espera de nós? Em primeiro lugar, o cristão consistente, ele mesmo tem que ter um modelo para ele, para a vida dele. Ele mesmo, se ele quiser ser exemplo para alguém, ele tem que ter o exemplo para ele. O exemplo dele, o exemplo que ele se agarra nele para ele viver uma vida piedosa de forma que ele agora sirva de exemplo para outro. A nossa junta de missões nacionais, tem chamado isso de relacionamentos discipuladores, onde a jovem discipula outra jovem, mas essa jovem que está discipulando aquela jovem já está sendo aqui discipulada e cuidada por uma jovem ou mulher de fé. E assim com o homem, e assim por diante. É o que Paulo diz em 2 Timóteo 2, 22, quando ele diz: olha, homens piedosos ensinam homens piedosos que ensinarão homens piedosos. Isso sempre existiu na comunidade da fé. Hoje nós abandonamos isso, hoje nós cuidamos de crentes no atacado. Nas grandes celebrações, nos grandes cultos, nos grandes auditórios, nos grandes movimentos. Foi-se o tempo em que nós gastávamos tempo um a um com as pessoas.
E João está dizendo, Gaio, sabe o que você está precisando nessa hora e no momento? Eu não posso ser isso para você, por isso eu estou enviando Demétrio. Toda essa influência de Diótrefes está começando a te fazer mal, a eloquência dele está colocando você em dúvida, a persistência dele está minando suas forças, a maldade dele está desencorajando o seu coração, a capacidade de Diótrefes de arrebatar seguidores está fazendo você se sentir sozinho. Gaio, você não pode ficar só. Por isso ele diz, amado, não imite o que é mal, o que é bom sim. Aquele que faz o mal não viu a Deus, aquele que faz o bem é de Deus. Quanto a Demétrio, ouça esse homem que eu estou enviando a você. Sendo tão facilmente influenciáveis, irmãos, como nós somos, João nos ensina que devemos olhar para quem é do bem. Porque quem é do mal tem poder de, com suas seduções, intimidações, desencorajamentos, nos descarrilhar da estrada. Essa exortação, portanto, aparentemente desnecessária ao amado e piedoso Gaio, é uma verdade latente. João sabe que se Gaio continuasse ali sozinho, em algum momento ele pararia, e nós não devemos copiar exemplos ímpios e maus, como nós somos naturalmente tentados a copiar. A conduta deles nos afasta de Deus, o caráter deles ofusca o caráter de Cristo em nós. Olha o que Paulo vai dizer de forma muito interessante em Filipenses. Abre em Filipenses no capítulo 3, verso 17 e 18, e veja o que Paulo está dizendo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Será por que Paulo está dizendo isso? Porque naquela igreja, com certeza, havia gente seguindo exemplos maus. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós, os apóstolos, lhes apresentamos. Você quer alguém para você seguir, jovem, adulto, jovem casal, você quer alguém para você seguir? A primeira coisa que você tem que observar nessa pessoa não é o carisma dela, é o caráter dela. E o caráter dela deve estar de acordo com o padrão dos apóstolos, de acordo com o padrão das Escrituras. Se essa pessoa tem um caráter igual o que diz as Escrituras, ou se ela é uma pessoa que busca viver o que diz as Escrituras, essa pessoa você deve imitar. Porque chega de pessoas carismáticas, eloquentes, que falam bem, que encantam, mas que não têm caráter algum. E aí Paulo continua em Filipenses 3,18, dizendo, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo dentro da igreja. Não sigam esses modelos, não sigam esses exemplos. Paulo também diz algo parecido em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim, sede meus imitadores. John Piper, ele foi muito edificante quando ele disse que Hebreus 11, você conhece, conta a história daquela tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres de fé do passado, que deveriam servir para nós como exemplo, como modelos a serem copiados. E aí John Piper diz que é imperativo divino para nós procurarmos bons exemplos piedosos se nós quisermos prosseguir. Isso aqui é um exemplo de que os batistas sempre fizeram isso muito bem feito no início e por alguma razão a gente não faz mais. Por exemplo, você pega as nossas instituições, desde a mais pequenina que cuida das meninas, mensageiras do rei, os meninos, embaixadores do rei. Desde cedo, o que nossas meninas e nossos meninos fazem nisso? Eles leem biografias, histórias de homens e mulheres de fé, exemplos de fé que deveriam incutir no coração deles desejo de crescerem perseverando na fé. Nós não gostamos de história da vida dos outros, histórias edificantes, biografias. Nós precisamos urgentemente, como crentes, redescobrir o valor de se ler biografias, irmãos.
Tenha o objetivo, tenha um alvo na sua vida. Além de ler a sua Bíblia durante o ano, tenha pelo menos como alvo ler uma biografia por ano, uma história de vida, de homens e de mulheres de fé. E graças a Deus hoje no Brasil tem havido grandes e boas traduções de homens e exemplos de fé, de mulheres de fé. Descubra, corra atrás do pastor Rodrigo e fala: pastor, selecione aí umas 3 biografias, encomende, compre aqui pela igreja, para a gente pagar. Nós queremos, eu quero ler 1, 2, 3, o ano que vem, começando esse ano. Mas agarre-se a uma biografia cristã, ao lado da sua Bíblia. Conheça, beba, veja como aquela pessoa superou problemas, como ela enfrentou adversidades, como ela conseguiu conquistar. Ontem mesmo eu citei uma biografia que vocês poderiam e deveriam ler, e nós temos algumas sobre ele em português, que é a história de vida de Dietrich Bonhoeffer. A leitura de biografias cristãs, irmãos, é um mandato bíblico. Olha, por exemplo, o que vai dizer Hebreus no capítulo 10, verso 24. Hebreus 10, verso 24. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Nós incentivamos uns aos outros, os nossos exemplos incentivam uns aos outros. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos de modelos de fé. E aí o capítulo 11 inteiro vai falando de homens e de mulheres que são dignos de serem copiados. E aí no capítulo 12 o autor de Hebreus diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de modelos, sejamos por esses modelos encorajados, livremo-nos do que nos atrapalha, livremo-nos do pecado que nos envolve e corramos. Então João sabia que Gaio estava precisando de uma nuvem de testemunho. E aí João envia Demétrio. O cristão consistente, portanto, para ele perseverar na prática do amor, para que o amor dele não se esfrie, para que a fé dele não se esfrie, esse cristão precisa de crentes, de histórias, de livros, de modelos, de biografias, de amizades espirituais que nos encorajam, porque só dessa forma ele vai permanecer no caminho para ele poder influenciar outros. Vira e mexe, eu passo por momentos de desânimo, é do ser humano, é natural. Vira e mexe, eu enfrento lutas no ministério. Vira e mexe, eu me decepciono com pessoas. Vira e mexe, me dá vontade de repensar tantas coisas na vida. Vira e mexe, eu me pego lendo uma nova biografia, uma nova história. E como Deus tem alimentado meu coração ao longo desses anos de vida cristã, de ministério pastoral, lendo e aprendendo de homens como Demétrio, que encoraja Gaio, homens como Spurgeon, homens como John Piper, Jonathan Edwards, Bonhoeffer, William Begbie, li a biografia dele há 2 anos, grande pioneiro missionário batista no Brasil. Enfim, homens e mulheres que eu poderia ficar citando para vocês, que com suas peculiaridades, a caminhada deles com Deus alimentou meu coração. Então, jovem, eu sei que tem havido no Brasil uma grande redescoberta de livros e de literatura, e eu quero encorajar você a encontrar pelo menos uma boa biografia por ano e ler. E ler, e criar raízes, e aprender. Se isso não fosse importante, irmãos, João não teria enviado Demétrio com a vida consistente dele para abençoar Gaio. Se isso não fosse importante, Hebreus capítulo 11 não estaria na Bíblia. Se isso não fosse importante, Paulo não teria dito o que ele disse em Romanos 15. Abra lá para você ler comigo. Romanos capítulo 15, versículo 4. E veja o que Paulo fala sobre exemplos, o que Paulo fala sobre modelos. Paulo diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo
procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A nossa esperança depende daquilo que nós lemos sobre o que Deus fez no passado. No livro de Deuteronômio, quando Moisés está com o povo prestes a entrar na terra de Canaã, o que Moisés faz? Ele relembra o povo dos feitos de Deus ao longo daqueles 40 anos, desde que eles deixaram o Egito. Se você vai para o livro dos Salmos, você vê o tempo todo os salmistas falando dos grandes feitos de Deus do passado. Esses grandes feitos de Deus sempre envolvem pessoas, e essas pessoas que estiveram envolvidas nos grandes feitos de Deus, se nós aprendermos da vida delas, nós seremos encorajados a sermos como elas, consistentes. Sabe quando você está assim num ambiente quente, abafado, aí de repente você abre uma porta ou uma janela e entra aquela brisa fresca que você até suspira de alívio? Quando você abre uma boa história, a história de vida de homens de fé, é como se você abrisse essa janela com brisa fresca no seu rosto. Então eu quero encorajar você a encontrar modelos vivos, modelos mortos. Os vivos, com eles você se relaciona, os mortos deles e sobre eles você lê e aprende. Mas a segunda coisa que o cristão consistente precisa saber é que ele produz exemplos piedosos. As pessoas, gente, elas estão olhando para nós da mesma forma que nós estamos olhando para aqueles que são piedosos. E é por isso que a pergunta sempre tem que estar sendo feita por nós mesmos a nós mesmos. Eu estou sendo boa influência? Eu estou sendo exemplo de encorajamento e de fé para as pessoas? Demétrio era o portador da carta que João enviava aqui para Gaio. E João aproveita a oportunidade da entrega da carta para recomendar que Gaio se espelhasse nesse homem Demétrio. E se nós fôssemos dar um apelido para Demétrio, sabe? O de Diótrefes você aprendeu, é Idiótrefes. O de Gaio é quebra-gaio. E o de Demétrio? Testemunho. Ele é o irmão testemunho. Sabe por quê? Porque das 5 vezes que a palavra testemunho aparece nessa pequena carta, 3 vezes ela está sendo relacionada a Demétrio. E 3 vezes no mesmo versículo, no versículo 12, olha a 3ª de João 12. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, ou falam bem dele. A própria verdade testemunha a favor dele. Nós também testemunhamos a favor dele. E você sabe que o testemunho dos apóstolos, é um testemunho verdadeiro. Que tipo de testemunho Demétrio dava? E que tipo de testemunho você e eu precisamos dar para os outros? E saiba, veja, se você leu com cuidado o verso 12, você identifica 3 coisas. Porque todas as vezes que testemunho aparece no verso 12, está relacionado a alguma qualidade na vida de Demétrio. Em primeiro lugar, João diz que os de fora da igreja dão bom testemunho a respeito dele. Os de fora da igreja dizem, aquele homem é sério. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, todos dão testemunho dele. Os de fora da igreja viam coerência, viam consistência na caminhada dele. Gente, como é triste quando nós somos mal falados pelos de fora. Quando as pessoas descobrem, digamos, que você é membro de igreja batista, que você é crente, fala, xiii, esse homem, jamais imaginava que ele era crente, tanto que esse homem é ruim, essa mulher, você tem certeza que ela é crente? E quando a gente olha para Demétrio, a gente descobre que ele era um homem que os da escola falavam bem dele, que os da cantina, os da padaria, os da rua, os do trabalho, todos, por onde ele ia, onde ele estava, ele era um homem de quem as pessoas falavam bem, ele tinha boa reputação para com os de fora. Nós precisamos ser assim, gente boa.
Nós precisamos ser assim, crentes agradáveis, alegres, consistentes, de caráter. Que as pessoas até digam assim para nós: olha, sabe, eu não concordo com a fé que ele professa, mas olha, a vida dele, eu escuto o que ele prega por causa da forma como ele vive. Falta-nos isso, gente. A outra qualidade de Demétrio que mostra a consistência, primeiro a gente viu que quem dá bom testemunho sobre ele são os de fora. Mas o verso 12 fala que a própria verdade testemunha a favor dele. Que coisa interessantíssima. O que João quer dizer com isso? A própria verdade dá bom testemunho sobre Demétrio. O que João está dizendo é que a vida de Demétrio é coerente com as Escrituras. Porque é possível, gente, os de fora falar bem de você, crente, porque sua vida não bate com o que a Bíblia diz. Aí é um problema. Agora, quando os de fora falam bem a respeito da sua vida que bate com a Bíblia, aleluia. Então o que João está dizendo, olha, é importante saber que os de fora dão bom testemunho, mas mais importante é saber que o bom testemunho lá fora é validado pela verdade, pelas Escrituras. Gaio, esse homem Demétrio, você precisa se inspirar nele. Ele é um homem cuja Bíblia dá testemunho da vida dele. Que coisa bonita. Até a verdade testemunha a favor dele. Então você tem um homem que tem bom testemunho com os de fora, um homem cuja Bíblia dá bom testemunho sobre ele, pois testifica, atesta a vida dele. E o versículo 12 também fala de outra coisa. Nós também testemunhamos. Nós quem? Ele e a igreja de Éfeso, de onde João escrevia. Gaio não é só os de fora, Gaio não é só a Bíblia, Gaio, nós aqui que comemos arroz e feijão com ele, já comemos sacos e sacos de sal juntos, nós conhecemos esse homem, e você sabe que o que nós dizemos, o nosso testemunho é verdadeiro. Então, Gaio, eu quero te dizer uma coisa, Demétrio é um crente 3D, tridimensional. O mundo fala bem, a Bíblia fala bem, a igreja fala bem. Irmãos, nossa vida tem que ser desse tipo, desse calibre. Agora não se esqueça do seguinte, Demétrio só era assim, porque tinha um João com ele. Gaio só permaneceria assim, porque teria um Demétrio com ele. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus, ombro a ombro conosco, para que a gente possa oferecer o outro ombro para outro irmão ou outra irmã, para que esse ofereça o dele ou o dela para outra pessoa, e assim nós nos encorajando uns aos outros. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nos relacionamos na igreja, porque às vezes a intimidade vai chegando a tal ponto que a gente só brinca e não se encoraja mais. Não tem nada melhor do que brincar. Eu amo brincar. Se os irmãos me conhecessem na intimidade, provavelmente diriam: ele é pastor, eu gosto de brincar. Mas nós não podemos somente brincar nos nossos relacionamentos. Agora observe o seguinte, aquele com quem você muito brinca, a partir do momento que você for querer ser aquele homem ou mulher de Deus para ele ou para ela, a chance são desse relacionamento abalar um pouco. Mas a gente tem que pagar esses preços, a gente tem que correr esses riscos. A gente tem que encontrar pessoas de fé que nos inspirem, para a gente poder inspirar outros, para que aí sim o caráter cristão consistente seja uma realidade na nossa vida e na vida dos outros. Gaio, Diótrefes, Demétrio, eles delineiam os altos e baixos, o Charles Swindoll diz isso, eles delineiam as montanhas e os vales, os altos e baixos da paisagem da igreja primitiva. Então quando você está aqui, você olha lá longe, você vê assim uma montanha e você vê um vale.
Você vê uma montanha e você vê um vale e você vê outra montanha. Quem é essa primeira montanha? Gaio. Quem é esse vale? Demétrio. Quem é essa outra montanha? Diótrefes. Não. Demétrio não é vale. Demétrio é montanha. Primeira montanha, Gaio. Primeiro vale, Diótrefes. Próxima montanha, Demétrio. A igreja é composta disso. Mas nós devemos sempre ser essas montanhas de exemplo. A minha palavra para você hoje à noite é simples assim. Não há nada rebuscado no que está sendo dito. Nem poderia ser. A vida cristã é simples assim. Nós temos a verdade no coração, gente. A gente só vai conseguir prosseguir se nós tivermos pessoas, jovens cristãos, que inspiram jovens cristãos a continuarem de forma consistente. Então eu quero desafiar você a fugir daqueles do Facebook, do WhatsApp, que não são modelo para você. Se você não conseguiu até hoje ser modelo para ele, e se ele ou ela, você sabe, estão fazendo mal para você, fuja. A vida é muito curta para você desperdiçar seu tempo, correndo riscos, com pessoas que não vão contribuir para a sua vida. Mas fuja com o intuito de logo encontrar alguém que vá ajudar você a construir seu caráter. Para que você construa o seu, o outro, e essa tocha olímpica, a gente possa, como naquela corrida de revezamento, ir passando adiante. A fé que uma vez por todas nos foi entregue, que agora por nós é nutrida através de relacionamentos edificantes. Que Deus abençoe você com graça, misericórdia e paz. Deus permitindo, amanhã cedo, encerrando, a gente vai olhar para os versículos 13, 14 e 15 e nós vamos aprender sobre João. João é um homem maravilhoso. As últimas palavras inspiradas por Deus no Novo Testamento revelam para nós um homem cuidadoso. E é o que se requer de nós. Feche agora os seus olhos. Ore a Deus. E se você não tem Demétrio na sua vida, peça a Deus que coloque Demétrios no seu caminho. Se você sabe que você já consegue ser Demétrio para alguém, comece imediatamente esse relacionamento edificante, discipulador, abençoador. Antes de querer namorar, o jovem deveria tanto se preocupar em ser bons amigos. Amigos de alma, amigos de caráter, amigos de caminhada. Porque no casamento, gente, as alegrias, as emoções do namoro, elas são como montanhas russas, altos e baixos. O que nos mantém são essa amizade de alma, esse amor que nos une e nos torna amigos verdadeiros. Só que sabe o que acontece? A gente passa o namoro inteiro naquela pegação, naquela relação. A gente não aprende a ser amigo. E aí casa. E o namoro, que teria que ter sido o momento onde você teria iniciado a boa e eterna amizade. Aí passa a graça do namoro. Você olha para a cara dele, dela e fala assim, poxa, eu não conhecia esse homem. Conhecia sim. É que você estava preocupado demais com outras coisas. E não com o que é central. Então repense o que você tem buscado como ideia para ser seu namoro, seu noivado. Queira ser amigo já, desde já, agora, porque deixa eu te contar uma coisa. Se você não for bom amigo, boa amiga daquele com quem você pensa em namorar, só a atração que você sente é nada. É veneno para você, te mata. Por isso que é estranho ouvir às vezes de jovens dizendo assim, não, a gente é amigo demais para namorar. Peraí. Segura esse tchan, moço. Amarra esse tchan, pisa nesse tchan, dá 3 pulinhos em cima dele. Tem que ser amigo demais para namorar.
tem que ser amigo demais para casar. Tem que ser amigo de alma para viver uma vida inteira, um encorajando o outro, um sendo Demétrio para o outro. Porque quando um se esfria, o outro vem e aquece. Quem não é amigo não aquece. Quando um cai, o outro levanta. Quem não é amigo não levanta. Só faz o outro tropeçar. Então nós precisamos urgentemente começar a repensar a forma como a gente escolhe namoro, como a gente escolhe casamento, como a gente escolhe relacionamentos, amizades. Não basta o cara ou a moça ter carisma, gente. Se não tem caráter e se você se sente vulnerável, não queira intimidade. Fuja. E procure desesperadamente um Demétrio, um João, para ajudar você a se fortalecer, para você imediatamente começar a ser Demétrio para outras pessoas. Esse é o papel da igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude com esses conceitos. Que o Senhor faça de nós, homens, mulheres, do mais jovem ao mais idoso, sedentos de modelos espirituais. E que o Senhor nos transforme em Demétrios. Coloque em nossas vidas Demétrios e transforma-nos em Demétrios para outros.